A Terra está condenada. Uma força devastadora se aproxima e o tempo está se esgotando. Enquanto a civilização desmorona ao nosso redor e o mundo é destruído, poderemos construir uma nave espacial que nos leve para um mundo novo e habitável. A humanidade pode escapar da aniquilação? Nós podemos evacuar a Terra. Salve-se quem puder. Marfa, Texas. Ilha Jeju, Coreia do Sul. 여보는 좋아하지? 아빠, 여기? 그래. 여기. 잠시 한번 볼래? 잘 보이니? É uma estrela cadente? Nossa, sim, olha aquela outra. Os altos e baixos que experimentamos como espécie não são nada comparado ao que o universo pode lançar em nós. Há uma lista enorme de coisas ruins que podem acontecer com um planeta como a Terra. Ah, meu Deus! Entre na caminhonete. Entre logo. O início do fim. Se de repente fôssemos bombardeados por uma chuva de objetos grandes vindos do espaço, isso seria catastrófico para a Terra. E significaria muitas coisas diferentes, e nenhuma delas boa. Observatório Parkes, Nova Gales do Sul, Austrália. Uma das possibilidades mais radicais que podemos pensar é num objeto chamado estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é incrivelmente compacta, e isso significa que seu brilho pode ser milhões de vezes menor que o do Sol. Estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é um corpo estelar. Uma estrela muito mais maciça que o Sol que queima seu combustível com extrema rapidez. E no fim de sua vida, quando o combustível acaba, todo o núcleo da estrela entra em colapso. Isso cria um tipo de supernova, uma explosão estelar gigantesca. Se concluíssemos que uma estrela de nêutrons está vindo em nossa direção, isso seria muito ruim. Não dá para explodir nem mudar sua direção. Tem que sair do caminho ou sofrer as terríveis consequências de ser destruído por uma estrela de nêutrons. Um dos problemas com gente da nossa idade, o que pode ser bom ou ruim, dependendo da questão, é que as pessoas são muito cínicas. Nós não costumamos acreditar em tudo que vemos ou ouvimos. Então dá para imaginar que muitas pessoas, vários cientistas, iriam na TV dizer: não, isso não está acontecendo.
Está dizendo que pode acontecer o mesmo com a gente? Eu acredito que sim. E praticamente todos os astrônomos do mundo também acreditam. Nós todos lemos os mesmos dados. Então, por 1 ou 2 semanas, as pessoas vão acreditar. Mas a pergunta é, o que elas podem fazer? E quando isso vai acontecer? Nós calculamos dentro de 75 anos. A Terra será destruída. É o fim da Terra. O tempo está se esgotando. Tempo de impacto. Se a natureza tentasse nos lançar algo tão catastrófico a ponto da Terra ser destruída, eu acho que isso nos levaria a pensar em ir para outro lugar. Autopreservação. Isso mexe com a cabeça. Podemos realmente resgatar 7 bilhões de pessoas? Temos que lembrar que apenas 600 pessoas já foram para o espaço em toda a história da raça humana. E há o problema da distância que teremos que percorrer com elas. É provável que tenhamos que viajar no mínimo 6, 7, 8 anos-luz. São 40 trilhões de quilômetros. Uma coisa é certa. Não vamos chegar lá usando os veículos espaciais que temos agora. Para isso dar certo, teremos que construir uma nave colossal e desenvolver um novo tipo de motor de propulsão. A pergunta é, podemos? Qualquer plano para construir uma nova nave espacial apresenta riscos enormes. Mas como a humanidade está em risco, vamos aceitar tais riscos, quaisquer que sejam. Chamamos de Projeto Horizonte. Ele representa a vanguarda da tecnologia de propulsão de aeronaves. Agora veremos algumas abordagens. Plasma. Promissor, mas apresenta problemas com o combustível e sua armazenagem. Mas é um concorrente. Para fazer um foguete que consiga atingir altas velocidades, é preciso que ele solte o escapamento o mais rápido possível. A ideia de um foguete de plasma é usar a eletricidade para acelerar o combustível e assim lançar coisas em altas velocidades. Mas embora o plasma seja mais potente, ele exige muito mais combustível. O que nos leva a estaca zero no problema do combustível. Painéis solares. Essa tecnologia tem a vantagem de ser muito pesquisada, principalmente nos últimos 15 anos. Um painel solar gera propulsão através da luz do sol. Quando você caminha num dia ensolarado, você não sente, mas a luz refletida por você te empurra. Ao olhar o projeto dos painéis solares, vimos que se eles forem grandes e leves o bastante, poderão alcançar velocidades muito altas. Mas o painel solar tem seu calcanhar de Aquiles. A aceleração decorre da pressão da radiação proveniente da luz do Sol. À medida que nos afastamos do Sol, a radiação vai enfraquecendo. Conforme nos movemos, a luz solar vai enfraquecendo. É como viajar por uma estrada solitária, onde o próximo posto de gasolina fica a milhares de quilômetros. Existe outro candidato para uma viagem interestelar, e esse parece sair direto de um filme de ficção científica. Antimatéria é nossa maior esperança em termos de engenharia de propulsão das últimas 2 décadas. A antimatéria é uma espécie de imagem refletida da matéria. Ela tem a mesma massa de uma partícula normal, como um próton ou um elétron, mas com cargas e spin diferentes. O interessante é que quando juntamos uma partícula de matéria com uma de antimatéria, assim que elas interagem, elas se aniquilam, e isso libera enormes quantidades de energia. Mas a antimatéria apresenta enormes desafios. Toda essa energia é muito perigosa e nós não sabemos como controlá-la e muito menos como usá-la no motor.
Ao produzi-la, temos que armazená-la numa câmara a vácuo e isolá-la em campos magnéticos muito fortes para ela não interagir com as paredes da câmara, pois, se isso acontecer, elas vão se aniquilar e produzir energia. Em termos leigos, ela vira uma grande bomba. É o seguinte, não podemos usar foguetes químicos, uma hora os painéis solares ficarão sem impulso e a antimatéria é muito perigosa. Ou seja, não é uma previsão muito boa para uma nave projetada para viajar para estrelas distantes. Obrigado a todos. Faremos um intervalo e então discussão em grupos. Mas nós podemos ter uma carta na manga. Existe uma tecnologia que pode funcionar muito bem. A ironia é que ela não é nova. Tem mais de 60 anos e pode ser a resposta. Uma carta na manga. Secreto. Hoje, faça o que fizer, chame como quiser, você faz parte do conflito atômico. Liberado. Durante o projeto Manhattan, nos anos 40, havia um físico chamado Stanislaw Ulam, que propôs lançar um veículo espacial imenso movido a bombas nucleares. Vários cientistas, inclusive Freeman Dyson, pegaram esse conceito e pensaram numa nave espacial movida a explosões nucleares. E chamaram de Projeto Orion. Projeto Orion. Orion é um conceito muito simples. Imagine uma nave espacial bem grande. E atrás dela, você coloca placas enormes com grandes amortecedores de choque. Funciona assim. Você pega bombas nucleares e lança da aeronave. Elas percorrem certa distância, talvez dezenas ou centenas de metros. Explodem e a onda de choque atinge a placa propulsora. Você programa várias detonações, uma atrás da outra, e as explosões começam aos poucos a mover a nave, que por fim atinge grandes velocidades. O objeto mais rápido já feito pelo homem é a sonda Voyager, que viaja a 0,06% da velocidade da luz. Então levaríamos dezenas de milhares de anos para alcançar outra estrela. Com o projeto Orion, podemos ir muito mais rápido. Estudos feitos mostram que se você detonasse uma bomba atrás da nave a cada 3 segundos, durante 10 dias, alcançaria uma fração considerável da velocidade da luz. Para conceber e construir tal nave, é preciso cooperação numa escala jamais vista no mundo. Estamos falando de recursos naturais. Estamos falando das economias do mundo terem que abrir mão do dinheiro e trabalhar pelo bem comum. Esperança no horizonte. Eles chamam de Projeto Horizonte. Tivemos acesso exclusivo para mostrar esse imenso complexo que está sendo erguido aqui na Flórida. Já apelidaram o complexo de Cidade da Nave Estelar. Em poucos meses, o local ficará protegido pelos militares e a luta para salvar a humanidade começará. Você leva toda a comunidade para essa cidade. Leva todos os cientistas e engenheiros para lá. E começa a trabalhar no projeto. Eles precisam de casas para morar. E não só eles, as famílias também, porque eles têm esposas, maridos, filhos que devem ir com eles. Isso vira uma grande comunidade que precisa de apoio. Propulsão. A ordem do dia na cidade da nave estelar será descobrir como construir Orion e fazê-la funcionar. A primeira coisa a fazer é aumentar a produção de plutônio. Temos que projetar pequenas bombas exclusivamente para o projeto Orion. Não daria para usar armas nucleares desativadas de nosso arsenal, então é preciso um novo projeto para construir essas bombas. Como podem ver, as bombas serão distribuídas na placa propulsora. As placas usadas para a propulsão têm que servir a alguns propósitos, e isso complica o projeto. Um deles é usar o momento de detonação da bomba para empurrar a nave.
Eles têm que criar um escudo anti-radiação para os ocupantes da nave. E convenhamos, ficar perto de uma bomba de hidrogênio não é lá muito saudável, a menos que você esteja atrás de um super escudo. E ele tem que sobreviver a várias detonações, uma a cada 3 segundos, enquanto a nave é impulsionada. Uma detonação a cada 3 segundos pode nos dar uma fração da velocidade da luz considerável, possivelmente 7%. Enquanto aperfeiçoamos o sistema de propulsão, a próxima pergunta será: o que ela vai impulsionar? Qual será o tamanho? E quais as condições internas necessárias para prepará-la para passageiros? Um dos elementos ambientais críticos que temos que fornecer é o que temos aqui na Terra: a gravidade. Quando você vai para o espaço, se não houver gravidade, a primeira coisa que acontece é uma queda de cálcio nos ossos do corpo. Se você já viu os caras que passaram 3 meses na Estação Espacial Internacional, quando eles saem da cápsula, têm que ser carregados. Do contrário, cairão de tão fracos que estão. Estamos falando de uma vida inteira sob gravidade zero. Portanto, há uma série de problemas. E o primeiro deles é que eu não sei se homens e mulheres poderão ter filhos nesse ambiente. O sistema reprodutivo se baseia na gravidade. Nós sequer sabemos como seria um corpo que cresceu em gravidade zero desde a infância, ou que ficou num útero sob gravidade zero. Ele funcionaria como o nosso? Seria viável dar à luz no espaço interestelar? Temos que supor que vamos criar várias gerações da humanidade no espaço. E isso nunca foi feito. Felizmente, existem várias formas de simular os efeitos da gravidade, e uma delas é através da rotação. Gerard O'Neill foi um professor de física de Princeton que postulou o projeto para uma colônia no espaço, onde se viveria na superfície de um cilindro rotatório que produz gravidade artificial. Tudo isso foi simulado em computadores e acreditamos que esse cilindro manterá a pressão. A luz é outra questão. Não existe muita luz solar, mesmo se você se afastar apenas alguns dias do Sol. Precisaremos de iluminação artificial, mas esse não é um grande problema. Podemos estender uma haste no centro da nave que faria o papel do Sol em seu ciclo diário, pois os seres humanos, plantas e outros animais baseiam-se nos ciclos do dia e da noite para regular o ritmo de vida e garantir a sobrevivência. Escolhas difíceis. Impacto da estrela de nêutrons. 55 anos. Quem vai? Para mim, essa é a grande questão. Como selecionar as pessoas que farão essa viagem de fuga? Uma das primeiras coisas que faríamos é uma triagem de DNA do maior número de pessoas possível. O ideal seria coletar dados do planeta inteiro, da população inteira, se possível. Estamos olhando essencialmente para um primeiro grupo de pessoas, seres humanos de um planeta distante. Portanto, a primeira coisa a considerar é a sua sobrevivência. Um perfil genético nos daria, no mínimo, uma pista. As pessoas que sobreviverem têm que ser, de certo modo, biologicamente perfeitas. As mais perfeitas possíveis, porque estamos falando de sobrevivência num grande período de tempo. Em alguns lugares, é preciso profissionais médicos treinados para coletar amostras e fazer a triagem. Em outros casos, as pessoas terão que mandar o material. Podemos criar um kit de elegibilidade para evacuação e mandar pelo correio para o maior número possível de pessoas. Seria um kit simples com uma agulha, um cotonete, um cartão de instrução e um envelope para envio. Iria tudo para a cidade da nave estelar. Cidade da nave estelar, Estados Unidos.
A genética não é o único critério para entrar nesse grupo. São exigidas algumas habilidades. Em primeiro lugar, você precisa de uma equipe para pilotar a espaçonave e manter vários de seus subsistemas. Médicos, engenheiros, pilotos, cientistas, paramédicos, pesquisadores. Embora possamos fazer essas escolhas mais adiante. Deixados para trás. Independente do critério de seleção usado, quando você decidir quem vai, estará decidindo quem não vai. E muita gente não vai. Na verdade, 99% das pessoas não poderão ir. E não importa o quão objetivo você seja no seu critério de escolha. As elites abastadas dariam forma a essa empreitada e participariam ativamente na seleção do grupo de sobreviventes que iria para o espaço. Haverá muitas nações, muitos países no mundo com poucas pessoas selecionadas para esta jornada. Haverá muita gente de poucos recursos que vai querer fazer parte do projeto, mas não será selecionada. E a briga pelos recursos costuma ser violenta. Há muito espaço para tragédias. Se você pudesse fazer um sorteio onde todos tivessem chances iguais de participação, mas seria um grande tumulto e poderia haver guerras para decidir quem entraria na nave. Alguns países poderiam dizer, quer saber, eu tenho uma bomba nuclear, se não fizer o que eu digo, o mundo vai acabar. Os tempos estão acabando e é hora de seguir em frente e é agora. Portanto, você tem dois cenários diferentes. Num, as pessoas vão se unir e mostrar o melhor da humanidade. No outro, podemos ver o pior da humanidade. Nada como nossa casa. Quando soubermos que nosso sistema está condenado, temos que começar a procurar outros sistemas solares com planetas que nos mantenham. Acreditamos que deve haver outros planetas como o nosso. Há 20 anos isso era apenas uma declaração filosófica. Agora suspeitamos que haja muitos lugares como a Terra. A única pergunta é, quando vamos encontrá-los e a que distância está o mais próximo? Achar outro planeta não será fácil, mas nós já temos telescópios no espaço procurando planetas como a Terra e orbitando outras estrelas. O mais produtivo no momento é o telescópio espacial Kepler. Kepler é um telescópio espacial de 1 metro que orbita a Terra. Ele olha para 150 mil estrelas a cada 6 segundos. E procura uma gota na claridade quando um planeta passa em frente de uma estrela. Quase sempre, por acaso, um planeta pode passar entre nós e sua estrela-mãe. Ao fazer isso, ele bloqueia um pouco a luz da estrela. Se monitorarmos essa estrela, veremos a mudança da luz proveniente dela, o que mostra que há um planeta ali. Agora Kepler tem 2.000 planetas candidatos. Há planetas do tamanho da Terra e também menores. São muitos lares em potencial, mas o problema é que os alvos de Kepler estão muito longe. Os alvos de Kepler estão a 1.500 anos-luz. Então, embora seja um grande experimento que nos dá a chance de encontrar alguma coisa, não é grande quando se trata de achar algo aqui perto para onde possamos ir. E é claro, a verdadeira pepita de ouro no final da busca é achar um mundo como a Terra, no que chamamos de Zona dos Cachinhos Dourados. A Zona dos Cachinhos Dourados é uma zona em torno de uma estrela onde a temperatura é boa para ver água líquida na superfície do planeta. Água líquida é uma peça crucial da biologia. É uma parte importante da própria química da vida. Mesmo se acharmos um planeta que esteja na zona habitável de sua estrela-mãe, com a temperatura adequada, a gravidade ideal na superfície, talvez com uma biosfera abundante, mesmo assim, pode haver muita coisa desconhecida que pode matar o recém-chegado. Uma delas, por exemplo, é a velocidade dos ventos. Nós, humanos, mal suportamos ventos de 80 km por hora.
Alguns planetas têm ventos de mais de 320 km/h o tempo todo. Poderíamos chegar lá e descobrir que tudo o que indicava ser um ambiente de temperatura ideal está errado. Talvez seja um planeta com uma química maluca, de vulcanismos estranhos e completamente inabitável. Em dado momento, teremos que fazer o que eu chamo de uma grande aposta. É isso. Alguém tem alguma reserva quanto a essa recomendação? Vamos ter que confiar nos instrumentos, nos nossos cálculos, selecionar o local e ir. Essa é a melhor chance. Nada chega perto disso. Porque nessa situação não haverá tempo para voltar atrás na decisão tomada. A raça humana não pode morrer devido à paralisia de análise. Impacto da estrela de nêutrons. 34 anos. Sem lugar para esconder. Enquanto a estrela de nêutrons invade o sistema, matéria, pedaços de rochas, asteroides, cometas, o que houver no nosso sistema solar será atraído para a superfície da estrela de nêutrons. É como soltar bombas nucleares. Portanto, esse objeto vai começar a bombear radiação e queimar tudo em seu caminho. Podemos ficar numa situação que, conforme a estrela de nêutrons se aproxima, sua radiação começa a penetrar na atmosfera terrestre e cavar um buraco. E no caso, se estivermos no ponto onde o raio da estrela atinge o planeta, então que Deus nos ajude. Reunião necessária. A maioria acha que lançar uma nave espacial é como lançar um foguete que sobe inteiro e atinge a órbita. No caso de uma coisa tão grande assim, não dará certo. Mas, felizmente, existem outros meios de construir uma nave espacial. Faz mais sentido juntar as peças e as partes, lançá-las no espaço e montar lá. Já no espaço, não há clima. A gravidade da Terra. Não é necessário pôr muita coisa e perder tempo em projetar algo para dois ambientes, o da travessia da atmosfera e o espaço. Pode se concentrar no que é necessário para mantê-lo no espaço. Provavelmente não conseguiremos construir toda a nave na cidade da nave estelar. Teremos que distribuir a fabricação por todo o mundo, criando uma espécie de linha de montagem global. Pode ser a única forma de cumprir o prazo. O maior desafio será a engenharia dos sistemas. Montar a logística e encaixar todas as peças. Eles terão que usar diferentes ferramentas e processos de engenharia e garantir que, quando elas cheguem ao espaço, a parte A encaixe na parte B e tudo se conecte e funcione adequadamente. A última coisa que se quer é descobrir que as peças não se encaixam perfeitamente quando chegarem ao espaço. Local de trabalho perigoso. Lançar as seções da nave no espaço é a parte fácil. Nós já fizemos isso. Mas mesmo com a robótica mais avançada, montar essas coisas dentro de uma nave estelar vai exigir coordenação humana numa super escala. Eu, particularmente, não acredito que a gente consiga montar uma espaçonave via robôs, sem pessoas. É absolutamente lindo. Gravidade zero e eu estou ótimo. Dá para fazer muita coisa através de robôs, mas às vezes é preciso alguém para fazer as coisas funcionarem. E provavelmente você precisará de um lugar na nave para os astronautas em trajes espaciais que supervisionam a construção todos os dias, fazendo reparos e manutenção enquanto a aeronave é montada.
E pode ser uma situação perigosa, porque temos muito lixo espacial voando em torno da Terra em alta velocidade. Primeira e segunda partes do veículo ejetadas com sucesso. Tudo parece em ordem. Essas partes se movem em velocidades orbitais a cerca de 8, 10 km por segundo. É mais rápido que uma bala disparada em solo. E causaria um tremendo estrago se te acertasse. Suprimentos na arca. Lembre-se, essa arca tem que manter a vida de todos os sobreviventes da raça humana. Então será necessário abastecê-la com tudo o que eles precisarem durante as décadas de sua jornada. Ar, água, comida. Se não tiver essas coisas, não vamos conseguir. Ponto. Mas, felizmente, ar e água são basicamente a mesma coisa, cientificamente falando. Você pode fazer oxigênio facilmente se colocar uma corrente elétrica na água, que é basicamente o que os organismos fazem quando liberam oxigênio da fotossíntese. Se você tiver uma usina de força nuclear na nave, você pode gerar eletricidade por um longo período de tempo, com segurança, e precisa apenas hidrolisar a água para gerar oxigênio. Então podemos respirar e temos água. Agora temos que pensar no suprimento de comida. Por mais mundano que pareça, nunca fizemos nada nessa escala. E com certeza nunca no espaço. Todo homem, mulher e criança na nave tem uma chance de morrer se não resolvermos isso. Não dá para levar milhões de latas de alimento e frango congelado numa despensa até as estrelas. Não é viável. Você não comerá carne no espaço. Nada de bife no espaço. Pode comer coisas com sabor de carne, mas não comerá carne no espaço. Você pode comer um pouco de vermes e baratas. Insetos são uma fonte de proteínas para humanos há muito tempo. A ideia é que haveria um pouco de agricultura. Mas quem sabe? Talvez a gente passe a gostar até de insetos. Temos que considerar o cultivo. Certamente teremos que pensar em cultivos resistentes às fontes de radiação que com certeza há no espaço. Temos que criar novas sementes que talvez sejam impermeáveis ao ambiente de microgravidade. Cultivar milho no espaço não é uma opção viável. Você vai cultivar algas, comer biscoito de clorela. Num bom dia vai comer bolachinhas verdes com gosto de espinafre desidratado. On a good day. A questão da dieta levanta a importância de levar alguns trilhões de passageiros a bordo. Falamos de bactérias. É crucial que levemos um complemento de micróbios para o espaço. É absolutamente essencial para a sobrevivência da vida humana. 3 quilos do peso de um adulto típico é de micro-organismos. Sem bactérias, não desempenharíamos uma simples função biológica como a digestão de alimentos. Esses organismos evoluíram há mais de 2,5 bilhões de anos nesse planeta. Eles tornaram esse planeta habitável para outras criaturas. Levar bactérias para o espaço é muito fácil. Você pode colocar as bactérias em frascos muito pequenos e armazená-las em nitrogênio líquido ou qualquer outro fluido bem frio. É como armazenar esperma num banco de esperma. Você deve se lembrar que todos esses programas têm que acontecer ao mesmo tempo. Construir a nave, selecionar o destino, resolver problemas de suprimento, descobrir como alimentar os evacuados. Tudo tem que ser coordenado simultaneamente ou não será finalizado.
A estrela de nêutrons não vai dilatar o prazo. Sem olhar para trás. Temos dezenas de milhares de indivíduos. Temos comida, água e ar para respirar. A esta altura, acho que todos querem estar a bordo da nave. Queremos sair do planeta. Será um desafio interessante manter os passageiros e a tripulação otimistas, principalmente no início. Provavelmente, as pessoas que vão iniciar a missão sofrerão de depressão porque eles sabem que seu mundo foi destruído. Amigos, entes queridos, lugares ficarão para trás para nunca mais serem vistos. Isso vai afetar todo mundo. Temos a sorte de ser uma das poucas famílias que partirão intactas. Como não ir? É a única escolha que temos. Pela primeira vez, os humanos vão sair de casa. Eles viajarão 60, 80, 100 anos talvez, em uma grande nave com 250 mil pessoas a bordo. Talvez eles deixem parentes para trás, lugares onde cresceram. Acho importante manter a estrutura familiar durante essa jornada. Isso permitirá que os indivíduos formem um lar, por assim dizer. Se conseguirmos, a nave será uma maravilha, diferente de tudo que os humanos já criaram. A última maravilha criada na Terra. Estamos supondo que as pessoas vão se comportar, mas temos que nos certificar que haverá algumas leis, algumas regras, que teremos uma estrutura. O que mais me preocupa é a coesão social do grupo. Eles cumprirão suas tarefas ou vão se rebelar e tentar fazer algo diferente? Dar meia volta na nave, desistir? É preciso manter as pessoas voltadas para seus objetivos o tempo todo, sem criar facções na nave. Não matar o outro. Ou seja, os mesmos problemas que temos numa cidade ou em países vizinhos. É o que temos que superar. Obviamente, teremos indivíduos de vários países. Quem garante que o ódio e os problemas que temos aqui na Terra não ocorrerão na jornada? Obviamente, o que você precisa é de governança. Que leis levará com você? A Constituição dos Estados Unidos? Das Nações Unidas? Que tipo de estrutura política terá a bordo? Você quer uma democracia? Essa é uma pergunta interessante, porque certamente não vai querer um ditador que mande em todo mundo e quando chegue lá vire o mandante do planeta e não saia do poder. Ao mesmo tempo, você precisa de um tipo de estrutura militar que garanta que as ordens sejam cumpridas, pois as pessoas no comando tomarão decisões difíceis no estilo militar. E se houver democracia, talvez elas sejam destituídas do posto, e isso pode afetar o sucesso da missão. Salve-se quem puder, no Nat Geo. Enquanto a estrela de nêutrons se aproxima da Terra, vão acontecer duas coisas. O núcleo e a crosta terrestre começariam a derreter. Isso resultaria em terremotos em escala nunca vista.
Em seguida, o campo gravitacional da estrela de nêutrons começará a partir o planeta. Quando a atmosfera, os oceanos e a crosta terrestre começarem a se alterar, muita gente morrerá rapidamente. Aí eu acho que a crosta terrestre vai se despedaçar e o interior quente do planeta será espirrado para o vácuo do espaço. Quando a estrela de nêutrons rasgar a Terra em pedaços, todo mundo já estará morto pela radiação, vulcanismo ou qualquer outra coisa. Não haverá ninguém para testemunhar esse evento, exceto as pessoas na arca. O material da Terra despedaçada pode fazer duas coisas. Pode cair direto na estrela de nêutrons e resultar em explosões colossais. Ele também pode entrar na órbita da estrela como um anel. Nosso planeta pode se tornar um sistema de anéis. Terra 2.0. "88 anos depois. Quem estará lá quando chegarmos? A expectativa de vida atualmente é de 70 anos. Portanto, quando chegarmos ao planeta distante, que é nosso alvo, é bem provável que as primeiras pessoas que entraram na arca não estejam mais lá. É claro que quem estava com 50, 60 anos quando a jornada começou não vai chegar. Provavelmente as crianças mais novas na época chegarão. Imagine que experiência emocionante, pois eles sabem que chegaram ao fim de uma longa jornada e tiveram êxito. Mas, de certo modo, eles estão apenas começando. Imagine o grau de emoção que as pessoas vão sentir na primeira vez que virem a superfície desse planeta. Mas agora estão incumbidas de fazer algo até maior. Agora terão que descer no planeta e reconstruir a civilização humana num novo mundo. Muita gente diria que pensar em construir uma arca interestelar e evacuar o planeta é uma perda de tempo. Eu não sei se nós nos daríamos a esse trabalho sem uma ameaça. Mas, certamente, é uma coisa que devemos pensar, porque em algum momento no futuro será inevitável querer deixar o planeta. Vamos torcer para que não seja por causa de uma catástrofe. É uma coisa louca de se pensar. Parece ficção científica.
Fim do mundo, sem volta, temos que escapar, temos que evacuar a Terra. Mas é impossível dizer que isso nunca vai acontecer. Também é interessante pensar nisso porque fica a questão: será que nós, enquanto espécie, expandiremos além dos confins do planeta em que nascemos? Se olharmos para a evolução da Terra, vemos que quase sempre as migrações ou expansão de uma determinada espécie são decorrentes de algum desastre que forçou as espécies a se mudarem. Pode se dar o mesmo conosco. Pode ser que um evento como esse, tão devastador assim, garanta que nossa espécie viva para sempre enquanto se propagar no universo.